Adonai Shalom. Irmãos, a passagem de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 29. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ele pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal da profecia de Jonas, do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Irmãos, essa passagem na Bíblia, para de começo, esse Jonas, ele era um dos profetas de Deus no Velho Testamento, que nessa época Deus pediu para que ele fizesse uma coisa e ele desviou. Ele desviou do caminho que Deus direcionou a ele. Ele foi para outro caminho e antes de chegar nesse outro caminho, Deus provou ele. Como? O Senhor, quando ele estava no barco, ele estava andando de barco, de navio, e então veio uma forte tempestade e o barco ia se quebrar, ia se romper ali no meio daquele mar. Mas o Senhor mostrou aos povos que estavam lá dentro do barco que havia uma pessoa, havia um intruso ali dentro daquele barco e que se ele não saísse dali, o barco ia quebrar, ia virar. Então esse barco, trazendo para hoje, esse barco seria a presença de Deus. Se você está ali naquele barco, tá a multidão ali naquele barco, e Deus está te dando um sinal, está mostrando um sinal para você, e você, despercebido, não vê esse sinal, ou vê e não quer esse sinal, como pode você voltar a ser alegre, voltar a ser feliz, se a presença de Deus está mostrando para que você se renda àquele momento, se renda àquela voz, certo? Então esse Jonas, ele desviou desse caminho, entrou nesse barco, e então esse povo que encontrou ele naquele barco, jogou ele ao mar. Jogou ele ao mar. Falou assim, não, essa presença aqui está destruindo o local. Ele não era para ele estar ali. Então, eles pegaram Jonas, jogaram Jonas fora do barco. Então, Jonas, esse profeta, esse servo de Deus, foi engolido por um peixe. Ele foi engolido por um peixe. Então, assim, hoje no mundo, a gente é oprimido, é tão oprimido pelo nosso próximo, pelo um próximo que não tem a presença de Deus, é tão oprimido ali por causa que nós levamos a palavra de Deus, então somos perseguidos, levamos a palavra de Deus e eles ali querendo testar que Deus não existe, ou querendo testar que Deus já é com eles, mesmo eles sendo mal, mesmo eles praticando algo ilegal, certo? Então, Deus provou a Jonas, tentou mostrar a ele que o caminho que Deus falou com ele para ele seguir era melhor do que aquele caminho. Então, ele, ao estar dentro da barriga do peixe, ele temeu aquele processo. Ele temeu. Então, a Bíblia ela nos dá um preceito da palavra de Deus. Assim, nós devemos ter o temor dentro dos nossos corações, devemos ter o temor fora dos nossos corações, devemos ter essa vontade de aprender mais sobre Deus,
Porque quanto mais a gente aprendemos sobre a palavra de Deus, mais Deus está em nossos corações, em nossa vida, em nosso cotidiano, em nosso redor. Então, nós não devemos desviar, não devemos desligar essa presença de Deus, porque nós temos o poder de afastar ou de atrair a Deus para nós. Então, a palavra de Deus, que hoje, que nós somos um exemplo do que Deus quer que nós seja para o mundo afora, para essas pessoas, para a gente afastar os inimigos e atrair essas almas perdidas. Então, a palavra que pode comover a mim, pode comover a ti, ela pode comover ao nosso próximo, se nós entender o falar de Deus. Então, nessa multidão tinha umas pessoas que queria que Deus fizesse um milagre, fizesse um sinal de que ali era haria de vir o Messias. Mas a Bíblia naquela época, os papéis, né, da Torá, da Bíblia, já tinham escritos dos profetas antigos. Então, ali já falava do Messias que ia vir, mas ninguém acreditava que Jesus ele era o Messias, que ele era o Deus encarnado. Então, a multidão queria um milagre, queria mais um sinal. Então Deus falou assim, não, vocês pedem um sinal, sendo que vocês já estão vendo, já vivem o sinal. Então, vocês não verão outro sinal. Esse já é o sinal. Aquele sinal que já estava escrito e que hoje foi dito para vocês, já é o sinal. Ou vocês ouvem a minha voz, ouve a voz do seu pastor, ou vocês vão desviar igual os antepassados, vão desviar, até vocês encontrarem ídolos, fazerem ídolos para vocês se sentirem mais confortável, mais sentindo uma presença de deuses estranhos. Então, vamos perceber nos nossos corações se é bom, se a palavra vai edificar, se a presença de Deus vai edificar, e se isso vai levar para um caminho do bem, para uma luz, para onde queremos chegar. Todos nós reunimos as pessoas boas, as pessoas más, reunimos todos ali para a gente ouvir a Deus, a Jesus Cristo, falar sobre tudo que Ele quer falar, sobre todas as coisas boas que Ele quer trazer para as pessoas que desviaram, para as pessoas que não sabem, que não conhecem. Assim como estamos trazendo hoje histórias do Antigo Testamento, desse Novo Testamento de Jesus Cristo, né, que esse Novo Testamento é dos apóstolos, então devemos seguir, assim como os passos dos apóstolos, seguir a Cristo. Então, esse Messias, o Messias é Jesus. Jesus é o Messias. Então, Deus, ele veio através de Jesus Cristo para salvar a todo mundo, a toda a multidão, a todos os povos. Seja povos que já praticaram a morte, já mataram, já roubaram, mas a palavra de Deus, ela transforma. Se você renunciar ao que você era e aceitar Jesus, fazer com que Jesus habite em você, Deus vai te considerar como um filho de Deus. Então, assim como Jesus falou para nós, para a gente seguir ele já tem um caminho reservado para nós. Esse caminho que é como um pai, esse caminho que mesmo se o filho desviar, a gente vai conseguir, nós vamos ter a chance de voltar ao caminho dele, porque o Deus ele não se afasta de ninguém. Deus sempre estará ali, presente. Você que deve ouvir, você que deve sentir a presença dele. Mesmo que a presença dele esteja pequena em você, porque você não tem fé o suficiente, mas Jesus ele vai mostrar um caminho, vai mostrar uma outra pessoa que a tua direção, a direção de Jesus Cristo.
Então, essa divisão do bem e do mal está aí, o caminho. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da esperança de Jesus vai te afastar do mal, vai te afastar das coisas que nós pensamos que é bom, mas que talvez não seja bom para nós, mas é o caminho que nós seguimos, é o caminho que a luz nos mostrou para a gente seguir. Então, assim como os dois filhos de Adão, eles entregaram um sacrifício para Deus, né? Entregamos o sacrifício para Jesus Cristo. E Jesus Cristo que vai transformar isso, se é bom ou se é mal, aos olhos de Deus. Então, temos bastante coisas que vai nos atrair, que vai nos atrair para o caminho de Jesus Cristo, né? Tem muitas coisas que vai nos atrair para o caminho de Jesus Cristo. Então, devemos sim ouvir os nossos irmãos, ouvir a nossa família, ouvir tudo, mas não nos calarmos para as coisas ruins. Porque nós temos curiosidade em saber, aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre como que ele veio, o que ele transformou na nossa vida de agradável para nós viver. Então nós devemos nos alegrar sim. Pedimos sempre nas nossas orações que nossa palavra possa alcançar outras vidas. As vidas que não têm essa oportunidade de falar sobre ele, mas que têm aprendido. Então estamos aprendendo, estamos falando e aprendendo. Nunca estamos sozinhos. Somos um povo de Deus. Somos filhos de Deus. Graças a Jesus Cristo, graças a Abraão, graças a Adão, somos filhos de Deus. Então, é assim, vamos. Eu tenho uma passagem escrita aqui no meu caderno de anotação. Tipo, é meio que um devocional, vamos assim. Procurem viver de acordo com suas leis. Lá em Mateus 23, Jesus condena os hipócritas, mas os humildes seguem a Deus. Por quê? Porque eles amam a Deus e ao próximo. Essas bênçãos de Deus para nós, esse amor de Deus para nós, é o verdadeiro propósito de viver em Cristo, de viver na comunhão de Cristo. E a palavra de Deus, ela é completa. Ela completa e ela também é ousada para poder atrair pessoas que praticam ilegabilidade do fruto de Deus, né? Que está aqui, que não quer aceitar, que não aceita a sua vida, que não quer nada que esse mundo nos oferece, mas eles amaldiçoam tudo porque acha que existe, acha que Deus, acha que Jesus Cristo não destruiu o diabo, que o diabo ele vai continuar lutando aí ainda pela vida, mas diz assim a Bíblia que o diabo ele já perdeu. O diabo ele já não é mais o mesmo. Graças a Jesus Cristo, porque temos o nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus Cristo é acima de tudo e de todas as coisas. Quando nós invocamos o nome de Deus, o nome de Deus vai apagar toda maldade, todo pecado, vai apagar todas as condenações, porque quem está em Jesus, nova criatura é.
Então, temos essa sensibilidade, sim, de levar para essas pessoas com a palavra de Deus ousadamente, para eles entender que Deus está falando com eles. Não por nós, mas através de nós. Porque a glória de Deus ela é refletida através de nós, mas a glória de Deus ela não é dividida por ninguém. A glória de Deus é de Deus. A graça de Deus é a graça de Deus. Tudo é de Deus. Mas a gente temos a tendência de pegar algo para nós, de tentar receber algo para nós. Então, nós recebemos esse algo e queremos ficar para nós. Não, a graça de Deus ela deve ser refletida. A graça, a glória de Deus deve ser refletida através de nós, através dos nossos olhos, porque a graça, ela não, a graça de Deus ela não é que nem a presença de Deus do Velho Testamento, que a presença de Deus ela ficava ali dentro daquele santuário, daquele tabernáculo ali, ficava ali para que nós pudéssemos sentir a presença dele. Não, a graça de Deus ela transborda, a graça de Deus ela multiplica, a graça de Deus ela passa por toda a terra e torna Deus, assim como foi no tempo de Moisés, que os povos cativos eles estavam no Egito, e então os povos eles receberam um sinal de Deus que era para eles passarem umbraus na porta e ficarem dentro da casa até que o anjo do Senhor passasse por todo o Egito e revelasse e mostrasse para eles que eles estavam livres para poder ir para a nova terra, para a terra onde Deus separou a eles para que eles fossem. Então eles fizeram isso, eles passaram um umbral na porta, passaram esse umbral na porta e esperaram a luz de Deus passar pela terra, pelo Egito, pelaquela cidade. E enquanto isso, muitos ali era povos que não entendia isso, não sabia o que era isso. Eles não sabiam. Tinha lá o anjo do Senhor, tinha lá Moisés, ele falou para todos ali o que estava acontecendo, que Deus tinha falado com eles para que eles voltassem para a nova terra, que eles tinham que sair dali do cativeiro, desse exílio, sair desse lugar ali. Mas o rei dali do Egito falou: não, eu não vou deixar, não, vocês são meus. Mas sendo que ele era um povo de Deus, eles eram um povo de Deus, eles não eram do Egito, eles estavam ali porque eles foram presos, foram levados ali para o Egito, mas eles não eram dali, então eles estavam ali vivendo numa prisão. Trabalhava para comer, vivia ali, mas eles estavam vivendo numa prisão. Então o anjo do Senhor passou ali, Moisés já tinha falado pro rei lá que eles iam embora, mas o rei não aceitou. Então o anjo do Senhor passou, levou a maioria dos egípcios, levou a maioria dos povos, e quem ficou foram aquele povos, os judeus, os hebreus. Eles que ficaram. Então Deus pegou Moisés, levou ele para um monte, mostrou para ele que ali, naquele lugar ali, o Senhor ia trabalhar na vida de todos ali, de toda a geração. Então, isso aí foi... às vezes, a gente pode até se confundir, podemos até nos confundir. Poxa, Deus, ele é dono de tudo, mostrou ali o bem e o mal, mas tinha pessoas ali boas, mas eles cultuavam outros deuses, eles não queriam eles não queriam aceitar o Deus vivo,
o Deus vivo que já era de gerações passadas. Esse Deus vivo que muitos acreditavam, passaram a desacreditar e criaram novos deuses, criaram novas imagens de Deus. Mas Deus, ele não vai fazer uma imagem dele para que seja destruída. Não. A imagem de Deus é para sempre, é para toda a eternidade. A graça, a glória de Deus, a presença de Deus é para toda a eternidade. Assim como hoje ainda a presença de Deus ainda vive, porque nós atraímos a Ele, nós buscamos a Ele, buscamos a santidade. Graças ao Jesus Cristo nos deu palavras boas para que nós pudéssemos levar a isso e não viver só com o que nós acharmos, mas o que Deus nos dá. Então, isso é bom. Viver em harmonia, viver com o nosso próximo é muito bom, mas às vezes o nosso próximo nos leva para um outro caminho, para uma nova direção, para um novo lugar onde Jesus falou assim, não vai para esse lugar, mas a companhia ali nos faz ir para esse lugar se nós formos, nós vamos entender que se nós formos para aquele lugar, nós estamos na direção de Deus, formos para aquele lugar, nós vamos sentir vamos sentir o Espírito Santo falando assim, não é esse lugar, não pertence a você. Isso não é bom para você. Se você viver aqui, você vai morrer aqui. Você não vai ficar vivo aqui nesse lugar. Você volta para o lugar onde você se sente vivo. Então, tá aí. A gente ganha essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade de escolher o bem e o mal. Nós temos essa oportunidade de escolher o lado direito e temos o poder de decidir o lado esquerdo, o lado que nos inclinamos. Então, não devemos nos inclinar para... Eu tento não me inclinar para nenhum dos dois lados. Eu tento continuar no caminho que vai me levar à vida. Porque a vida eterna, Deus nos deu a vida eterna graças ao corpo e ao sangue do Espírito Santo. Em Espírito Santo, nós estamos em verdade. Em verdade, nós estamos no caminho de Jesus Cristo. Bom, assim como foi como o amor de Jesus, esse é o louvor que nós queremos transmitir para o nosso próximo, aqui agora, pois quando nós sairmos daqui, queremos um outro aqui, um outro jovem, um outro adolescente, um outro velho, um outro senhor, para que ele possa nos levar nesse caminho até Deus, no caminho onde Deus irá recolher. Só Deus irá pegar a nossa alma, irá recolher o nosso espírito e o nosso próximo estará nesse caminho em que nós estamos transmitindo, nesse propósito da liberdade como foi e sempre será a liberdade de Sião. Mas assim, toda motivação, toda a humanidade, toda a humanidade que está voltada à salvação, ela vai ser levada em julgamento. Em julgamento, Deus ele vai nos julgar, mas enquanto estamos aqui vivendo, atraindo ao nosso próximo para esse julgamento, para ter Jesus, estão julgando ao que eles estão tentando entender. Mas a gente não devemos julgar, nós devemos tardar ao julgar. Antes de julgar, nós devemos olhar para si mesmo, devemos olhar para nós mesmos. E então, nós olhando para nós mesmos, nós em oração, nós buscar a Deus ali, para quando a gente voltar os nossos olhos para o nosso próximo, voltar os nossos olhos para aquele que nós ama, nós falamos assim, Senhor, você já está trabalhando na vida dele.
continua trabalhando na vida dele e trabalhando na minha vida, para que eu possa continuar levando a palavra de Deus enquanto tu está trabalhando na minha vida e na vida dele, porque o nosso próximo ainda está aprendendo, ainda está conhecendo sobre as tuas escrituras, sobre a tua palavra, sobre a tua santidade, Senhor. Ó Pai, a gente pedimos assim, porque nós não dependemos, nós não dependemos de nós dependemos da tua graça, da tua misericórdia. Onde a tua misericórdia estiver, onde a tua misericórdia estiver passando, nós possamos ver o teu agir, podemos ver a tua cura, podemos ver o teu milagre, as tuas bênçãos. Senhor, que tudo seja maravilha, mas que tudo seja bênção e abençoado pelo aquele que está falando, pelo aquele que está trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de valor, uma palavra que seja para a gente aprender a como instruir o nosso próximo e não viver sobre a carne, não viver sobre a matéria, não viver não viver parado estudando, mas viver sempre vivendo a palavra, levando, transmitindo a palavra. Pois estamos vivos hoje, mas nem sempre estaremos vivos. Nem sempre estaremos vivos. A gente às vezes ficamos fracos, às vezes a gente não temos fôlego para falar, a gente não temos força para poder mostrar um passo de Jesus Cristo. Então, nós buscamos essa outra pessoa que está falando da tua palavra, para que tu, Senhor, Pai, a gente escutar, a gente possa escutar também a ti falando através dele. E então a gente nos erguer para poder louvar a ti, para poder levar uma palavra aos nossos corações, porque o nosso coração, às vezes, ele é duro de receber uma palavra. A nossa mente pode até receber, o nosso corpo pode até receber, mas o nosso coração queremos o melhor. E esse melhor, às vezes, não é o melhor que nós estamos demonstrando, que nós queremos assim aos nossos olhos, mas é aquilo que é bom para que nós possamos viver mais e mais. A gente viver dessa bem-aventurança, desse bendito, desse que está no céu, desse Senhor. Essa fé que está em nós, essa graça que está em nós. Então, essa foi mais uma revelação para vocês. Essa foi mais uma palavra para mim. Essa foi mais uma palavra para as vidas, para esses corações que necessita de olhar para o Espírito de Deus, para olhar para a palavra de Deus transformada, para olhar aquilo que não vemos, mas aquilo que nós cremos. Essa fé que é fortalecida, essa fé que nos livra de toda dor, de toda ferida que irá nos causar, porque a palavra, aqueles que servem a Jesus Cristo, que ouve a palavra de Jesus Cristo, ele vai ser martirizado, vai ser perseguido, vai ser tentado. Mas a gente temos que vencer isso tudo. Vencer tudo que nós vemos. Porque diante de nossos olhos pode até estar o mal, mas Jesus, ele nos mostrou o bem. Se Jesus, ele nos mostrou o bem, se Jesus nos faz chegar até ele, para que ele possa receber a nossa adoração, para que ele possa entregar a nossa adoração até o Pai, então o mal já não é tão bom, o mal já não é tão grande assim. Esse mal já não é mais que Jesus Cristo, já não é mais que o Todo-Poderoso. Então esse poder que trabalha em nossas fraquezas, esse poder que trabalha em nossa carne e nos transforma, porque nós estamos caídos, rendidos, estamos na presença, já não é tão
já não é tão poderoso, porque o poder de Deus, o poder de Deus, ele tá para o teu povo. Esse povo herdeiro, esse povo herdeiro, o povo legítimo de Jesus Cristo, podemos passar tempestade, podemos passar pelo fogo, podemos passar pela tentação, podemos passar por injustiça, podemos passar por todas as injúrias, por tudo que nós juramos aqui na terra que será. Podemos passar por tudo isso. Ele vai ter um caminho bom para nós, um caminho que vai falar assim: filho, pode pisar aqui, porque a pedra aqui já foi tirada, a pedra daqui já foi tirada, a maldade daqui já foi tirado, já foi transformado. Esse daqui já não serve mais ao pecado, esse daqui já não serve mais a, a outros deuses, esse aqui já não serve mais, esse aqui já não idolatra mais a nada nesse mundo, esse aqui já só mostra a felicidade que é transmitida através de mim, e não a felicidade da carne, não a felicidade do eu, e não a felicidade que é impura, mas esse que, ao abrir o caminho para Jesus Cristo passar, Jesus Cristo já não habita mais, já não habita mais na imundície, aonde Jesus Cristo já nos tirou daqui e nos levou até o Santo dos Santos, nos levou até a tua presença, aonde, Senhor Pai, nós temos palavras para levar, para transformar a vida, para levar a chegar à transformação, a esse que tem a tua transformação, a esse que tem a iluminação da tua palavra. Hoje já não vive mais por nada, hoje já não vive mais pela vida, Senhor Pai, porque a vida e o nome já foi transformado, a vida e o nome, Deus, ele fez um novo nome, te dá um novo nome, te dá uma nova veste, te dá uma nova vida, essa vida em comunhão, essa vida em harmonia com Ele e com o Espírito Santo, esse que quer falar para todos, que quer levar para todos, mesmo não conseguindo, mesmo não tendo essa capacidade toda, mas Jesus, como Ele é o Alfa, Ele é o onipotente, Ele é o princípio, é o fim, Ele já tem transformado toda criatura, todo ser, Senhor Pai, para louvar a Ele. Louvar, Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade. Senhor, Pai, buscar sempre a tua santidade, buscar sempre a tua veste, Senhor, Pai, a tua veste lavada, buscar sempre conversar com esse Cordeiro vivo, buscar sempre atrair Ele, para que ao levantar as nossas mãos, nós bendizer a esse nome, agradecer a esse que é agraciado com a palavra de Deus através de nós, a esse que é o mensageiro, esse mensageiro eterno, esse mensageiro que vive por nós, que vive entre nós, que vive através de nós e que transmite o nome dele através de toda a palavra que sai da boca do homem, que sai da boca de Deus. Essa palavra que não vivemos, ó Pai, por sinais, essa palavra que não vivemos, ó Pai, por milagres, mas vivemos através da palavra que sai da boca de Deus. Esse que, mesmo sendo tentado, esse mesmo que foi pedido vários sinais, que foi apedrejado, esse que foi crucificado, esse que foi morto, esse que ouviu tanta palavra que poderia ter derrubado ele, mas não derrubou, esse que ao adormecer ainda nos enviou uma presença que não dá nem para a gente contar. Então, a palavra de Deus que fique nos nossos corações, que a palavra de Deus fique nos nossos corações para sempre, para a gente ver essa luz no fim da escuridão que estiver em nossa alma, da escuridão que estiver tentando na nossa mente, tentando as pessoas que não têm nada, que tenta atrair algo para si, mas que a palavra de Deus, ela já está aí, é só a gente parar e ouvir, e então Deus, ele vai falar com nós, vai falar com cada um de nós. Amém.